Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Esse texto que aqui ele recebe o título de a mulher adúltera. Esse título, não sei se na Bíblia de todos os irmãos tem, tá? Esse título não faz parte da Bíblia, do original, tá? Ele foi colocado aqui para ajudar a gente a achar, né? Você quer entender o assunto, mas não faz parte do original, tá? E o texto também não é sobre a mulher adúltera. O texto é o que está escrito no versículo 6. E isso diziam ele tentando para terem do que acusar. O assunto aqui não tem nada a ver com adultério, o assunto não tem nada a ver com pena de morte, o assunto não tem nada a ver com perdão. O assunto aqui é uma armadilha que eles tinham feito para pegar Jesus numa pegadinha, tá? Só para os irmãos entenderem, porque às vezes esse título ajuda, outras vezes ele atrapalha. E como ele não faz parte do original, é bom a gente entender. Outra curiosidade para os irmãos: a Bíblia original ela não é dividida em capítulos e versículos. Os capítulos, eles foram criados por um homem chamado Steve Langton. Ele dividiu a Bíblia em capítulos no ano de 1205, para ficar mais fácil da gente achar, né? E aí, Robert Estienne, um francês, que ele tinha uma gráfica, logo que começaram a fazer os primeiros impressos, em 1551, ele teve a ideia de dividir a Bíblia em versículos. Então, capítulo e versículo foi um acréscimo que é bom, ajuda a gente a achar as coisas, a estudar. Mas também, às vezes, traz algumas dificuldades, né? Por exemplo, é muito comum você ouvir algum irmão assim, ele gosta de vir na igreja trajado erroneamente, né? Quando a gente vem a um culto, a gente tem que se trajar adequadamente. Aí ele diz assim: olha, onde é o Espírito de Deus tem liberdade, então eu posso virar cambalhota, eu posso. Mas o texto não é esse que quer dizer lá. Está em 2 Coríntios capítulo 3, lá está escrito que os judeus não conseguiam entender a lei, porque tinha um véu na cara deles, e eles não entendiam a Bíblia. E aí Paulo diz assim: onde há o Espírito Santo, há liberdade para se entender as Escrituras. É isso que está escrito lá. Não tem nada a ver com liberdade para a pessoa fazer o que quiser, né? Então, a divisão em versículo é boa, mas às vezes ela traz algumas dificuldades, porque o irmão pega o versículo e tira do contexto. Aí ele falar o texto inteiro, ele fala só o versículo. Aí ele se embanana todo, né? Isso é só uma curiosidade, tá? Então, vamos ler o texto, e aí vamos entender o contexto. Então, Jesus, João capítulo 8, versículo 1. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada, voltou novamente para o templo. Jesus, ele tinha compromisso com o templo, né? Ele gostava de ir na casa de oração, no lugar onde no Velho Testamento é o lugar de encontro com Deus, né? E todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Que aula maravilhosa da Bíblia, né? Senhor Jesus, Ele mesmo que é a palavra, ensinando a palavra. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aí vem a pegadinha: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A lei mandou isso? Não era bem assim, tá certo? Eles já começam distorcendo. E aí eles dizem assim: isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Qual que era o plano dos fariseus aqui?
Eles queriam ter um motivo para acusar o Senhor Jesus. Vamos ver se os irmãos descobrem qual é o motivo. Vamos lá, João, aqui mesmo, capítulo 18, versículo 31. Qual que era a pegadinha? Versículo 31. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. O que acontecia? Os judeus, irmãos, eles estavam sob domínio dos romanos. Então o judeu, ele não poderia, eles tinham um tribunal onde eles julgavam as questões pequenas, mas as questões que envolviam pena de morte, um judeu não tinha o direito de julgar nos tribunais que eles possuíam. Somente os romanos podiam decretar a pena de morte sobre alguém. Qual que era a pegadinha então que eles estavam fazendo com o Senhor Jesus aqui? Eles estavam tentando, lembra lá quando eles perguntam para Jesus assim: é lícito pagar tributo? Aí Jesus pega a moeda, de quem que é essa efígie aí na moeda? É de César? Então dai a César o que é de César. Eles estão fazendo a mesma pegadinha, eles estão tentando jogar o Senhor Jesus contra a lei romana. Caso o Senhor Jesus dissesse: está certo, tem que matá-la, então eles iam entregar o Senhor Jesus à autoridade romana, e o Senhor Jesus seria preso por insubordinação ao Estado. Entenderam ou não? Então essa é a pegadinha, esse é o centro do texto, tá? É porque eu já vi gente usar esse texto para cada coisa, irmãos. Então a gente precisa entender o texto. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aí eles, como insistissem na pergunta, lógico que eles não iam desistir, né? Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Da onde que o Senhor Jesus tirou essa ideia? Claro que é da mente dele, ele é Deus, né? Foi ele que escreveu a Bíblia, mas ele já tinha escrito isso lá atrás, tá? Vamos voltar aí e vamos entender da onde o Senhor Jesus tira as ideias, tá? Que não tem nenhum acidente aí na Bíblia. Levíticos capítulo 20, versículo 10. A gente vai ler alguns versículos para entender o que a lei dizia e para entender o que estava errado na atitude desse pessoal aqui que montou a armadilha para o Senhor Jesus aí, tá certo? Levíticos capítulo 10, capítulo 20, versículo 10. Diz lá: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto quem? Somente a mulher? Não, né? A lei exige que os dois compareçam diante do tribunal, que os dois sejam julgados, tá? Começa aí. Êxodo capítulo... só para terminar de ler o versículo, né? Será morto o adúltero e a adúltera. Quem que escreveu isso? Foi Moisés. Quem que mandou ele escrever? Foi Deus Pai. O Senhor Jesus ainda não tinha nascido, né? Ele não existia nessa época. Claro que não, né, irmãos? O Senhor Jesus é Deus, é um só com o Pai, né? Como o irmão Gerson leu aí no início, subsistindo na forma de Deus. E ele não julgou por roubo, por usurpação ser igual a Deus. Ele é igual a Deus. Não foi um desejo de ser, ele é, tá certo? Ele é um só com o Pai. Isso não é roubo, isso é direito. Ele é um com Deus, e ainda assim se humilhou. Êxodo capítulo 21, versículo 12. Êxodo 21, versículo 12. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. É uma questão de exemplificação de pena, tá? Só para os irmãos entenderem a questão de penalidade, do olho por olho aqui, tá? Deuteronômio capítulo 19, porque a lei, irmãos, ela não é dada para entristecer, ou para matar, ou para destruir. A lei é dada para abençoar os bons, os justos. Quando o mal é punido,
aqueles que gostam de praticar o mal ficam com medo e param de fazê-lo. A lei é dada para abençoar quem faz o bem. Quem faz o bem, tendo uma lei boa, ele fica seguro. Porque a lei protege os bons. A lei pune os maus. Isso é ruim? Eu acho que não. E outra coisa, se não queres temer a ira, fazes o bem, né? Só fazer o bem, não vai ser punido. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Primeiro, irmãos, vamos lá. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então tem que haver um julgamento, e o julgamento tem que ser justo. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, de algum erro, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houver naquele dia. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, versículo 19, far-lhe-eis como cuidou fazer ao seu irmão. Ou seja, quem morre é a falsa testemunha, tá? Assim, exterminarás o mal do meio de ti. Para que serve a lei? Para que serve a punição? Ela serve para exterminar o mal. Tem muita gente moderninha hoje que é contra as penas mais duras, que Deus criou. Foi Satanás que criou a Bíblia não, tá, irmãos? Foi Deus. Para que serve a pena? É um tratamento contra o mal. Exterminarás o mal do meio de ti. Jesus mudou isso, agora Jesus quer que o mal fique. Se ele veio para remover o pecado, irmão, que negócio é esse? Para que os que ficarem e ouçam e temam, para que as pessoas tenham medo de infringir a lei, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Um medo é ruim, irmãos? Um medo é um bom remédio. Não olharás com piedade. Tem gente que quer ser mais bom que Deus, né? Ai, coitadinho, é uma vítima da sociedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quem escreveu isso aqui? Isso aqui Jesus estava dormindo quando Deus escreveu. Claro que não, irmãos. Foi Jesus que mandou escrever isso aqui. A questão, irmãos, é que aqui, essa lei foi escrita para um estado teocrático. Os irmãos sabem o que é um estado teocrático? Estado teocrático é onde Deus governa. Só que lá em 1 Samuel capítulo 8, os irmãos vão ver que Deus, ele governou Israel por um período, mas Israel rejeitou o governo teocrático. Eles pediram para si um rei homem. Eles não queriam mais que Deus os governasse. Então a lei de Deus, ela não poderia mais ser aplicada corretamente. O Brasil não é um estado teocrático. Quem governa sobre nós são os nossos políticos. É óbvio que a aplicação da lei de Deus aqui fica comprometida, né? Já que os nossos juízes não temem a Deus em grande parte. Porém, o fato da lei não ser aplicável a nós hoje do mesmo jeito que era a Israel no Velho Testamento, isso não significa que a lei foi anulada, tá? O próprio Senhor Jesus diz: eu não vim remover a lei, eu vim cumprir, tá? 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Porém esta palavra, 1 Samuel 8, 6, Samuel vai reclamar com Deus, né? Porque o povo estava pedindo um rei. Então essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz,
Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então aqui, irmãos, a lei, ela já não vai ter a mesma aplicação sobre o Estado, porque já não vai ser Deus o juiz, né? E a lei, ela é boa, mas na mão de homens maus, ela não vai ter uma aplicação correta. O que eu queria mostrar para os irmãos, também em Deuteronômio capítulo 19, versículo de 3 a 5. Deuteronômio capítulo 19, de 3 a 5. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que nela se acolha todo homicida. Homicida é alguém que cometeu um crime, um assassinato, né? Este é o caso no tocante ao homicida, que nela se acolher, para que viva aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que lá em Israel, irmãos, havia tribunal e havia cidade de refúgio. Para que servia a cidade de refúgio? O cara estava trabalhando, aí escapou o machado da mão dele, bateu na cabeça do outro, o outro morreu. Então, houve aí um assassinato. Um crime sem culpa. Então, a pessoa fugia para a cidade de refúgio. Para quê? Para que os parentes lá do morto não viessem fazer vingança contra ele. Lá nessa cidade de refúgio, ele ia ser julgado com justiça, dentro da lei, para ver se ele tinha culpa ou não. Caso ele não tivesse culpa, ele era isento. O que o Senhor Jesus falou para aqueles fariseus? Cadê as testemunhas? Quem que não tem culpa vai atirar a primeira pedra. O Senhor Jesus não passou por cima da lei. Ele não falou que a lei deixou de valer. Ele simplesmente trouxe a lei, a aplicação correta. Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17, versículos 5 a 7. Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício, que cometeram o crime do adultério, às tuas portas, e o apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, pessoas que realmente viram, que realmente testemunharam os fatos, leva os 2, não é só a mulher. Depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Então o Senhor Jesus nem precisou falar nada, ele só ficou escrevendo na areia e falou assim: cadê as testemunhas? Como que eu sei que ele pensou isso? Está escrito aqui, ó, a mão das testemunhas será a primeira que vai fazer o quê? Vai atirar a pedra. Está certo? Então o Senhor Jesus falou: quem que tiver sem pecado, quem que conscientemente sabe que não está aprontando, que não está fazendo uma sem-vergonhice de fazer uma armadilha contra o Senhor Jesus, então esse que foi testemunha do crime, vai pegar a pedra para tirar. Depois, a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti, o mal sendo eliminado pela punição. Então foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor Jesus falou assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Aquele que está sendo verdadeiro, aquele que está realmente desejando a glória de Deus, desejando eliminar o pecado, aquele que realmente está querendo cumprir a lei de verdade, não por interesse escuso, pega aí a primeira pedra para atirar. Então o Senhor Jesus, ele está verdadeiramente cumprindo a lei, apoiado na lei, glorificando a lei de Deus, exaltando a lei, porque foi ele que escreveu a lei. O Senhor Jesus não era duas caras. Imagina alguém que escreve uma lei, aí lá na frente ele passa por cima de tudo. Como assim? Aí ele diz assim: e tornando a inclinar-se, continuou no chão, mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, eles viram a besteira que eles estavam fazendo, foram se retirando um
por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, porém vai, não peques mais. Esse foi o único caso de adultério que o Senhor Jesus perdoou, não? Não, irmãos. Lembra de Davi? Lembra de Judá, lá no Velho Testamento, que ele se deitou com a nora dele, a Tamar, né? E daí gerou toda a descendência, está lá em Gênesis 38. Lembra de Raabe, aquela prostituta, né? Vivia no adultério, Josué capítulo 2. Há muitos casos de adultério julgados e perdoados pelo Senhor Jesus no Velho Testamento e no Novo Testamento. Porém, o perdão não significa passar por cima da lei. O perdão significa que Deus nos perdoa e há uma propiciação, há um sangue derramado em nosso favor. Mas esse é outro assunto. O que eu queria mostrar para os irmãos é essa questão das testemunhas. Lembra que a gente leu lá em Deuteronômio? Tem que haver 2 testemunhas, não é isso? Então eu vou mostrar mais um outro texto para os irmãos, que às vezes a gente interpreta errado. Mateus, aqui, um julgamento dentro da igreja, tá? Mateus 18, 15 a 20. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então aqui, irmãos, nós temos uma questão de briga, né? Desentendimento dentro da igreja. Sempre vai ter, né? Onde você reúne muitas pessoas, pensamentos diferentes, sempre vai ter uma rusgazinha, né? Um desentendimento, faz parte, normal. Faz parte, mas a gente tem que saber administrar, né? Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 2 testemunhas, 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Da onde que o Senhor Jesus tirou isso? Testemunho de 2 ou 3 testemunhas. De onde que ele tirou isso? A gente acabou de ler, né? Lá em Deuteronômio. Ele está usando a lei para ensinar um povo que conhecia a lei. Todos os apóstolos eram judeus. Eles estudavam a lei eles aprendiam a ler em Deuteronômio. As primeiras palavras que eles aprendiam a ler é os 10 mandamentos. Eles aprendiam a ler na Bíblia. É um espetáculo, né, irmãos? E inclusive, irmãos, até hoje, no meio dos judeus, lá de Israel, é muito difícil um judeuzinho ladrãozinho, ou um judeu assassino, ou um judeu homossexual. É muito difícil. Quando acontece um adultério numa família de judeu, é um escândalo para o país inteiro. Aqui no Brasil é fichinha, né? Adultério vejo todo dia nas novelas. Uma novela da Globo não passa lá não, meu irmão. Não passa, a censura não deixa. Lá, irmãos, eles aprendem a lei. Isso não quer dizer que eles são salvos, tá? Não são salvos não. Salvação só em Cristo. A lei não salva ninguém. Mas a lei, ela dá um parâmetro de caráter de Deus. E aquelas crianças que aprendem a lei desde pequenos, que elas aprendem o que elas têm que fazer, e o que elas aprendem que há punição para quem não faz, elas são muito bem educadas. Elas têm princípios e valores que seguem ela a vida inteira. Por isso que Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar. Não é com terapia psicológica, é com a palavra, irmãos. Ensinar. Eu lembro muito bem minha mãe me ensinando a lei. Nunca esqueci. Ela sempre, por causa dessa aqui que você vai tomar essa chibatada. E eu não repetia no erro.
normalmente. Se repetisse, a palmada era dupla. Então aqui, irmãos, a gente vai entender mais esse princípio. Tem que haver testemunhas. Por quê? Porque Jesus, ele é fiel à lei. Lá em Deuteronômio falou que tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Então ele chama a testemunha, a fim de que toda a palavra se estabeleça. O que ele quer dizer? Vocês já prestaram atenção aí, ó? Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Está aí na Bíblia de vocês, toda a palavra? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, irmãos, toda a Bíblia. Ele quer dizer que você não pode, por exemplo, mas eu só gosto do Evangelho de João. Ué, e o resto? Não, o resto não tem pressa, né? Deixa para lá. Não, irmãos, toda a palavra. Não tem como você passar por cima. E o Senhor Jesus, ele faz questão de deixar isso bem estabelecido, bem firmado, que toda a palavra deve ser estabelecida. Não é só o que a gente gosta. Se a gente lê na Bíblia só o que a gente gosta, o que nós gostamos não é de Deus, e sim de nós mesmos. Se o nosso coração é o parâmetro para o nosso serviço cristão, então quem nos guia não é o Espírito Santo, e sim a nossa própria vontade. Versículo 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. O poder conferido à igreja de ligar ou desligar os membros, no sentido de que o membro seja punido para ver se ele se arrepende, né? Igual Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, entrega esse homem aí para Satanás, para a destruição do corpo, para ver se a alma pode ser salva. Depois você pode conferir 1 Coríntios 5. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe é concedida por meu Pai, que está no céu, em relação ao tribunal da igreja, a punição ou a bênção sobre os irmãos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Aí, o cara pega esse último versículo e aplica para a reunião de oração. Então, irmãos, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio. O texto não quer dizer isso. Aqui é um tribunal. Está falando da assembleia da igreja, onde os irmãos se reúnem para decidir sobre julgamentos, sobre questões que ocorrem dentro da igreja, como a gente faz aqui. Eu posso, irmãos, dizer que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, para a reunião de oração, ele está ali? Claro que ele está. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele está ali, com certeza. Às vezes nessas orações das 5 da manhã só estou eu aí, né? Ninguém quer vir. Mas eu sei que o Senhor Jesus está ali comigo. E muitas vezes a gente tem sentido a presença dele, com um grande presente. Agora, o texto, esse versículo 20, ele tem um contexto. E quando ele foi escrito originalmente, não tinha esse versículo 20. Esse texto, ele está relacionado a julgamento, a questões. E o Senhor Jesus usou esse texto para se referir a essa questão de julgamento, tá certo? Então, aquela suposta mulher adúltera, eu não sei se ela realmente era uma mulher adúltera, porque o marido dela não aparece. Se o marido dela estivesse ali, com certeza ele ia jogar a pedra nela, ia ou não ia? Eu acho que ia, mesmo que Jesus falasse para não jogar, ele ia jogar. Imagina um homem enfurecido, você acha que ele não jogava pedra? Eu não sei, né? Espero nunca passar por isso para saber. Não vou passar, não. Mas, irmãos, um homem enfurecido, não sei se ele ia obedecer até a própria consciência. Mas o marido dessa mulher não aparece aqui. Provavelmente ela nem tinha marido, talvez fosse uma prostituta qualquer que eles arrumaram ali, somente com o objetivo de fazer uma pegadinha, né? Para colocar o Senhor Jesus contra o Império Romano. Eu estou meio perdido da hora, mas só para terminar então, irmãos, vamos ver o homem adúltero aí,
que foi absolvido, né? Que é o rei Davi. Ele cometeu o mesmo pecado dessa mulher e Deus perdoou ele. E eu dou graças a Deus por isso, irmãos. Lá em 2 Samuel 12. Porque não há pecado, irmãos, que o Senhor Jesus não possa perdoar. Mas o perdão, ele é acompanhado de arrependimento e mudança. Ele é acompanhado do vá e não peques mais. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo de 9 a 14. Segunda Samuel 12, de 9 a 14. Natã, por ordem de Deus, ele vai falar com Davi sobre o adultério que Davi tinha cometido e o juízo de Deus sobre Davi. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, né? Lembra que Davi fez uma armadilha, colocou Urias lá na frente do exército, e lá ele foi morto. Então Davi é o culpado pela morte dele, é o homicida, né? Ele cometeu 2 pecados aqui que a lei mandava matar. Então a punição de Davi seria a morte, pena de morte para ele, segundo a lei. Versículo 10: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então veja bem, irmãos, Davi, pela lei, tinha que ser apedrejado, tinham que matá-lo, tá certo? Eu quero ver se os irmãos conseguem entender o final desse texto, tá? Eu vou desafiar os irmãos aqui a me ajudarem no finalzinho. Porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti. Então Deus está dizendo que ele ia levantar os próprios filhos de Davi contra ele, tá? Tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Isso aqui aconteceu ou não? Absalão, o filho de Davi, dormiu com as mulheres de Davi, né? Em pleno dia, para todo mundo ver. Imagina a humilhação, né, irmãos, para Davi, o filho dele, fazer isso com ele, na frente de todo mundo. Porque tu fizeste em oculto, bem escondidinho, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Ai, que Deus vingativo, hein? Não é o meu Deus. Irmão, isso é justiça. Deus é amor, Deus é justo. Se Deus não fosse justo, ninguém ia para o inferno. Tem gente que quer salvar até Satanás. Coitado dele, será que ele não merece uma segunda chance? Vai por aí, que onde você vai chegar. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aqui está o ladrão da direita, né, irmãos? Aquele que estava ali ao lado do Senhor Jesus na cruz. O outro falou: Senhor, deixa eu descer daqui da cruz, né, e tal. Se você é filho de Deus, me faz. O outro da direita falou: não, eu estou aqui na cruz porque eu mereço, eu vou morrer. Mas Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O corpo pode perecer, mas eu estou preocupado com a alma. Disse Natã a Davi. Então Davi, ele reconhece o pecado: pequei contra o Senhor. Isso é realmente pecado, contra o Senhor. E Natã disse a Davi, diante do arrependimento, diante da tristeza pelo pecado: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então não tem punição. O Davi: oh, maravilha, passei por cima da lei. A lei mandava matar. E agora não vai ter nenhuma morte. Vou sair limpinho. É isso que está escrito aqui, não? Vamos continuar lendo?
Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, porque a lei do Senhor foi quebrada, qual que é a punição? Vai ter morte ou não? De quem? Do filho. Essa história parece conhecida? Já ouviram falar de um filho que morre pelos pecados do outro? Já ouviram falar? Isso aqui, irmãos, a teofania, né? É Jesus aparecendo no Velho Testamento. Olha que espetáculo a palavra do nosso Deus, irmãos. Você pecou, você é digno de morte, mas o filho vai morrer no seu lugar. Irmãos, talvez você pense que isso não doeu em Davi, né? Você gostaria que seu filho morresse no seu lugar? Você que tem filho. Ô, irmãos, eu confesso para os irmãos o seguinte: se o profeta viesse assim, sabe todos os pecados que você cometeu? O seu filho, meu filho, ele vai morrer no seu lugar. Não, eu não ia aceitar. Davi teve que aceitar, foi ordem de Deus. Mas eu penso, irmãos, que doeu muito mais nele a morte do filho no lugar dele do que ele mesmo ter morrido. Para que Deus colocou isso na Bíblia, irmãos? Porque a morte do Filho de Deus doeu nele, doeu no Pai. Para que nós entendamos a profundidade, a malignidade, a severidade do nosso pecado. Para que a gente nunca brinque com o pecado. E principalmente para que a gente nunca brinque com a palavra de Deus. Com a severidade com que há juízo vindo sobre o mundo. Mas que nós temos um Pai tão amoroso, irmãos, que pôs outro para morrer no nosso lugar, e nós precisamos amar muito a isso e pregar esse santo evangelho com todas as nossas forças. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos passar então para a escola bíblica. Amém.